A aula desse vídeo se refere à dupla iteração em algoritmos. Ou seja, como faz para a gente trabalhar com a planilha toda. Até então, no capítulo 3, no capítulo 2 e capítulo 3, a gente sempre mexia com apenas linhas ou apenas colunas, sempre em forma de uma única dimensão. E a pergunta sempre que fica é, mas eu tenho a planilha toda, como que eu faço para trabalhar com números que não estão lado a lado, estão dispersos na planilha? Então isso se chama dupla iteração, ou seja, você vai usar ou um duplo for para fazer iteração de linhas e colunas ou um duplo do while. Tá? Esse é um assunto que está no capítulo 4 do livro de VBA para mercado financeiro. Então lá no capítulo 4 é exatamente onde a gente aborda a estruturação de dados para atuar de maneira estratégica. E a gente mexe então com manipulação de dados nas planilhas. Tá? Então está bem descrito lá nesse capítulo com exemplos e exercícios. Aqui vou dar uma pincelada então de como que a gente faz para trabalhar com quando você tem a planilha toda e te interessa exatamente mexer com o conjunto completo de dados e não apenas linhas e colunas. No caso, você vai ter que tratar sempre a planilha como se fosse uma matriz, a mesma noção de matriz que a gente vê lá no ensino médio. Uma matriz é chamada quadrada se a ordem, ou seja, a quantidade de linhas é a mesma de colunas. Então aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, porque eu tenho duas linhas e tenho duas colunas. Se você tiver duas linhas e três colunas, aí não é uma matriz quadrada. Então você vai ter que ter uma ordem 2 para a linha e uma ordem 3 para a coluna. Tá? Como é que funciona em termos de iteração, então? Dado que eu tenho uma matriz com duas linhas e duas colunas, eu preciso então direcionar o computador para que ele enxergue em qual linha e em qual coluna ele está trabalhando. Então, por exemplo, quando ele estiver com o contador na linha 1, ele tem que abrir o contador de colunas. Então, quando o contador de I for 1, o contador de coluna J tem que começar em 1 para ele pegar o primeiro elemento. Feito isso, quando o contador de coluna muda para 2, observem que o contador de linha tem que ficar preso, ele não pode girar. Ele tem que continuar na linha 1 e o único que vai rodar é o contador de colunas. O contador de colunas vai parar exatamente na ordem da matriz. Quando ele fizer J igual a J mais 1 e vira 3, ele tem que ser rebobinado, reinicializado para a linha 1. E aí o que acontece? Quando ele estoura esse contador de colunas, é que o contador de I muda. Quando o contador de I muda para 2, veja bem que o contador de J tem que ser rebobinado para 1, porque aí você está no elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna. E aí ele começa então a andar pelas colunas com a linha presa. Então quando ele aumenta agora o J de 1, observe que o I não modifica. O único que andou aqui foi o J. Passou para a coluna linha 2, coluna 2. Esse é o elemento que vai estar na memória do computador. Tá? É dessa forma que o loop anda. Então, voltando aqui, linha 1, coluna 1, andou o contador interno, linha 1, coluna 2, estourou o contador, linha 2, coluna 1, estourou o contador, linha 2, coluna 2, acabou o problema. Como é que ele faz para rebobinar internamente? Você coloca dois for ou dois do while, um dentro do outro. Tá? O mais interno vai rodar primeiro, então ele inicializa o externo primeiro, depois ele inicializa o interno. O loop interno sempre roda primeiro e até estourar. Enquanto isso, esse loop externo não roda, ele está parado na célula dele. Então, por exemplo, se eu estou com I igual a 1, o interno roda todos os J's até estourar. O externo só vai rodar quando o interno estourar. Aí ele muda para I igual a 2, se não chegou no fim, ele entra de novo nessa linha vermelha e roda internamente com I igual a 2. Então, o I igual a 2 roda todos os J's. Estourou J, muda para I igual a 3. Entra aqui, o 3 fica fixo com todos os J's. Muda para 4, 4 fica fixo com todos os J's, até estourar o J e estourar todos os I's. Quando estourar todo o I, então ele cai para fora. Tá? Essa é a ideia de duplo loop. Então, como que a gente faria, por exemplo, para utilizar essa noção de loop duplo no exemplo aqui? Vamos voltar então para o nosso exemplo, que é esse daqui. Eu tenho esse exemplo ali. Como é que eu ficaria para trabalhar com uma matriz de ordem 2 por 2 com esses elementos?
Então, vamos fazer aqui e a gente aproveita e faz também um teste de mesa para vocês enxergarem o funcionamento do loop duplo, tá? Então eu tenho aquela matriz, que é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Então, para vocês lembrarem, então, a matriz que a gente tem lá é a matriz quadrada de ordem 2 por 2, com os elementos menos 1 aqui, 5 aqui, 6 aqui e 2. Esse daqui é o i igual a 1, esse daqui é o j igual a 1, que me dá o elemento 1, 1. Esse é o j igual a 2, que me dá o elemento 1, 2. Esse daqui eu mudo a linha para 2, 2, 1, e mudo a linha para a coluna 2, 2. Tá? Então, essa daqui é a nossa matriz exemplo que estava lá no slide. Eu quero, então, fazer um programa, por exemplo, como é que eu faço um programa para somar esses elementos? Eu quero somar todos os elementos dessa matriz, ou seja, seria um duplo somatório. Talvez você já tenha visto em livros, se não viram, ainda vão com certeza se deparar com isso, que é um duplo somatório matematicamente, ele é representado por dois somatórios assim. Tá? Então, o loop interno, j indo de 1 até n, o loop externo, i indo de 1 até n, e internamente aqui, ó, a gente tem, por exemplo, os termos x, i, j. É dessa forma que a gente representa, então, um somatório duplo. Então, o nosso exercício seria somar todos os elementos de uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Então, subsoma, tá? Vamos dimensionar o n. Como a matriz nesse exemplo é quadrada, eu apenas dimensiono uma ordem dela. Se fosse n por m, eu teria que dimensionar duas ordens. O contador de linhas, por exemplo. Ok? O contador de colunas. O que mais eu preciso? Preciso da soma. E a soma, single, porque eu não sei o número que tem, os números que tem na planilha do Excel. Legal? Feito isso, eu quero ler a ordem, então eu peço para o usuário me dar qual a ordem da matriz. O que mais? Próximo passo. S igual a 0 para inicializar a soma. E lembrem que vocês precisam, então, agora fazer o loop duplo. Você pode usar o while ou for. Se for usar o for e indo de 1 até o número total de colunas. For j indo de 1, desculpa, colunas não, linhas, tá? Então, o i vai de 1 até o número total de linhas, o j vai de 1 até o número total, agora sim, de colunas. Bom, aí você vai lembrar aquela regra de somatório que a gente já viu em outros vídeos. Se você quer somar elementos, então a soma nova futura é a soma passada mais o elemento novo, que nesse caso é o elemento que tem linha e coluna. Tanto a linha quanto a coluna estão variando. Linha I, coluna J. Next J primeiro, como foi visto ali no slide, ou seja, o primeiro você vai mexer no contador interno. Quando esse cara estourar todas as colunas, somente aí ele vai sair para fora e vai mexer e adicionar o contador externo. Tá? Quando ele fizer isso duplo, só aí então você tem a soma total. E aí, and sub. Ok? Então, agora nós temos dupla estrutura. Nós temos o next i, que é a estrutura mais externa, e nós temos aqui o next j, que performa-se como a estrutura interna, do qual ele só vai mexer
enquanto o I estiver fixo. E o I só vai mexer quando estourar o contador interno do J, ou seja, da nossa coluna. Para o teste de mesa, então vamos fazer um teste de mesa para esses 4 elementos que tem na matriz 2x2, tá? Essa matriz 2x2, vamos fazer o teste de mesa. Então, ordem da matriz. Qual a ordem da matriz? É uma matriz quadrada, 2. Então, aqui no nosso primeiro input box, eu tenho 2. E aí? Como a gente já viu, tem que listar todas as variáveis. A primeira matriz que a gente tem aqui é o S. Então, eu vou colocar antes aqui o I e J, para ficar na memória, e o S. Quanto vale o primeiro S? Vale 0. Nossa soma é 0. Tá? Primeiro S vale 0. Entrou aqui, fez I igual a 1. Entrou aqui, fez J igual a 1. Tá? Então, eu tenho elemento 1, 1. Entrou, ele está aqui, ó. O que você manda ele fazer? Pega o anterior e apaga. Apaguei nosso 0. E o que tinha lá, que era 0, você soma com o atual elemento. Que elemento é esse 1, 1? O I é 1 e o J é 1. Quem é o elemento 1, 1? É o menos 1. Então, esse aqui é o primeiro elemento que vai entrar na soma. Então, 0 menos 1, menos 1. O que você manda ele fazer, então? Ele já sabe que ele tem que adicionar o J. Agora o J virou 2. J virou 2. Quem é o elemento 1, 2? O elemento 1, 2, primeira linha, segunda coluna, 5. O que você está mandando ele fazer? Pega o que você tem antes, menos 1, e soma o 1, 2, ou seja, soma 5. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 5, que é 4. Pagou o anterior. Aumenta quem agora você vai aumentar? J. J virou 3. Estourou o contador do J, porque ele ia até 2. Porque o N é 2. Estourou o contador, você pula para fora e está fazendo o quê? Next I. Ora, next I, o I vai virar 2. I virou 2. Quando ele encontrou next I e virou 2, 2 é menor ou igual a 2, então ele tem que entrar de novo. Então ele entra aqui e reinicializa, rebobina o J para 1. Então agora o J, que era 3, voltou a ser 1. Então agora eu tenho o elemento 2, 1. Quem é o elemento segunda linha, primeira coluna? 6. Então aqui, esse 4 que estava aqui vai morrer e vai ficar 4, que é o S anterior, esse S anterior, mais o elemento novo. O elemento novo é 6, que vai me dar 10. Então eu tenho na memória agora 10. Aumenta o J. Aumenta o J. Vai voltar aqui. J virou 2. Quem é o elemento... O I está preso em 2. Ó. Quem é o elemento 2, 2? O elemento 2, 2 é 2. Então você vai pegar o S anterior, que era 10, e vai somar 2, que é 12. Aumenta o I. Aumentou o I. Desculpa, aumenta o J, que é o mais interno. Aumentou o J para 3. Opa, estourou o contador. Qual é a ordem? Aumenta o I. Aumenta o I, que era 2. Opa, estourou o contador. Quando estoura os dois contadores, então aqui ele sai para fora, porque estourou esse N e estourou esse N. Saiu para fora, você falou, imprime o que você tem na memória. S igual a 12. Esse é o elemento que vai sair no message box. Tá? Então, o programa completo para esse exemplo é exatamente isso. É assim que você faz o teste de mesa, é assim que você trabalha com duplo contador. Tá bom? Super importante utilizar isso. Bom, e na prática, como é que a gente faz? Então, vamos lá, como sempre, vamos rodar lá no VBA. Então, no VBA, a gente vem aqui no VBA. Vamos abrir aqui. Tá? É o programa que a gente fez ali, ó. Tá? E aqui a gente tem, então, nossa matriz. Então, leia o valor de N, S igual a 0, loop externo, loop interno, soma todo mundo. Quando estourar os dois contadores, message box. Rodou. Está no input box perguntando qual o valor de N. O valor de N, nesse caso, é
2, você dá para ele, porque são 2 linhas e 2 colunas, ok? Rodou, 12, como a gente simulou na mão. Você vai dizer, mas Marco, e se você tiver, ao invés de 2 por 2, você tem uma 2 com 3 colunas? Então vamos inventar aqui alguns outros números. Por exemplo, eu tenho 10 e eu tenho aqui 8. Eu quero fazer a soma total agora de 2 linhas e 3 colunas. Aí, no caso, você tem que voltar aqui em cima, ó, e usar um novo limiar agora para a coluna. Então o N fica sendo de linhas e o M você vai precisar de pedir para o usuário input box para ele te dar, ou dar para o computador, qual o valor das colunas. Então N seria o número de linhas, M de colunas, e aonde você vai alterar no contador interno? Bom, quem está medindo colunas é o J. Então o M vai vir aqui. Quando você faz isso, então agora nós temos aqui 2 linhas e 3 colunas. O N é 2 e o M é 3. Rodei, N é 2, M é 3. Tá? Pronto. Funciona do mesmo jeito. E aí, uma última pergunta que todo mundo faz. Mas eu não gosto do for, eu gosto de usar o while, não tem problema. Nesse caso, depois do S igual a 0, você faz I igual a 1, tira o for daqui, escreve então do while enquanto o I for menor ou igual a N. Aqui vem um segredo do while que você tem que tomar muito cuidado, que é a inicialização do interno. Obrigatoriamente tem que ter um J aqui dentro. Tá? O primeiro, o I tem que ser fora, não coloca aqui dentro, senão ele vai entrar em loop infinito. Então você coloca o I fora, o J dentro, e só depois que você colocou o J dentro é que você vai fazer o do while do contador de colunas. Então, enquanto J menor ou igual a N, faz a mesma coisa. Quem é adicionado é o primeiro, é o J, porque é o mais interno, loop. E quem é adicionado posteriormente é o I, que é I mais 1, que é o mais externo. Tá? E aqui, loop. Então, veja bem que não tem diferença entre você trabalhar com o while ou o for. Tá? Nesse caso, rodando, vamos rodar de novo. Ó. 2 linhas, 3 colunas. Olha lá. Tá? Desculpa, aqui tem um errinho. Ó. Não é N, né? É M, porque é o número de colunas. Então, vamos rodar 2 linhas, 3 colunas. Tá? Ok, 30 como tinha dado o outro. Então, 2 linhas, 3 colunas. N é 2, M é 3. Se for o while, precisa inicializar a linha fora e a coluna antes de abrir o próximo do while. Tá? Então, esse é o exemplo aqui, ó, que a gente estava proposto. Tá? Então, somar todos os elementos de uma planilha com 2 linhas e 2 colunas. É exatamente esse programa que está aqui. Tá? Loop interno com o for seria desse jeito, com o do while, para quem gosta de trabalhar com o do while, seria desse jeito, com o contador externo e com o contador interno. Tá bom? Esse é um assunto bem legal, que dá liberdade para a gente trabalhar com diversas planilhas ao mesmo tempo, como vocês vão ver nos próximos vídeos. Até mais!